Bom dia. Vamos começar interpretando um texto de Rodrigues Lobo, do Barroco português, de 1600 a 1700. Esse soneto que está projetado aí é por volta de 1655. Rodrigues Lobo. Vamos interpretar? Fermoso Tejo meu, quão diferente te vejo e vi. Me vês agora e viste. Turvo te vejo a ti, tu a mim, triste. Claro te vi eu já, tu a mim, contente. A ti foi-te trocando a grossa enchente a quem teu largo campo não resiste. A mim, trocou-me a vista, em que consiste o meu viver contente ou descontente. Já que somos no mal participantes, sejamos-lo no bem. Oh, quem me dera que fôramos em tudo semelhantes. Mas lá virá a fresca primavera, tu tornarás a ser quem era de antes, e eu não sei se serei quem de antes era. Lindo poema barroco, lindo. O autor está dizendo que ele e o rio são iguais. Formoso Tejo meu, quão diferente te vejo e vi. Quer dizer, vejo o presente e vi no passado. E também tu me viste no presente e no passado. Eu te vejo diferente e tu me viste diferente. Como é que eu te vejo hoje, no presente? Turvo te vejo a ti. E como é que tu me vês? Tu me vês triste. Tu estás turvo, eu estou triste. É um paralelismo. Há uma ideia em comum. O rio está turvo e eu estou triste. Mas no passado, claro, eu te vi eu já, lá no passado, e tu a mim contente. Então, quando o rio está turvo, eu estou triste. Quando o rio está claro, eu estou contente. A ti foi-te trocando a grossa enchente a quem teu largo campo não resiste. Hoje que você está turvo, ou tu estás turvo, por quê? Hoje tu não suporta a enchente. Teu largo campo não resiste à enchente. E a água, então, é turva, a água não é clara. Isso hoje. A mim, trocou minha vista. A minha vista também está turva. Em que consiste o meu viver contente ou descontente? Quando eu estou contente, meus olhos é de um jeito, e quando eu estou descontente, meus olhos também transborda. Também não suporta, não suporta como tu, não suporta o campo, não suporta, não resiste os limites da visão. O autor começa a sua conclusão. Já que somos no mal participantes, porque hoje estás turvo e eu estou triste, e no passado tu eras claro e eu era contente, já que somos o mal participante, sejamos no bem, sejamos também participantes no bem. Esse outro é no lugar do tema anterior. Sejamos participantes no bem. Hoje estás turvo, mas amanhã serás claro. Então sejamos no bem. Ah, quem me dera que fôramos em tudo semelhantes, mas isso não ocorre. Ah, mas lá virá a fresca primavera. Isso é fatal. A primavera chegará. Tu tornarás a ser quem eras de antes, porque a natureza tem regresso. A natureza volta. Primavera, outono, verão, inverno, ela volta. O homem não. O homem tem primavera, verão, outono e inverno, e não há o retorno para o homem. Mas lá virá a fresca primavera. Tu tornarás a ser o que era de antes, e eu não sei se serei quem de antes era. Tenho dúvida a entender que haverá retorno da vida para quem viveu a primavera, o verão, o outono, e só lhe falta fatalmente o inverno. O texto apresenta um silogismo. Há um silogismo. Sempre o barroco tem um silogismo. Lembra do silogismo? Todo homem é mortal, eu sou homem, logo eu sou mortal. Silogismo. Eu e o rio somos iguais.
ele está turvo, eu estou triste. No passado ele foi claro e eu fui contente. O rio passará de turvo para claro. Logo eu devo passar de triste para contente, mas disso eu tenho dúvidas. Lindo poema barroco. Lindo poema barroco. Tá bem. Então vamos lá. Vamos continuar com a nossa aula. Depois que interpretamos esse belo soneto barroco, vamos continuar com a nossa aula. Vamos abrir aí a apostila no início. Nós vamos dividir, aprender hoje as orações. Nós vamos trabalhar com orações. A aula passada vimos termos da oração: sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta adnominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Agora vamos ver termos da oração. Desculpa, as orações, o nome das orações. Nome da oração não é para decorar e saber meramente o nome. Presta atenção no que eu vou dizer, não é difícil que o professor vai falar. Quando você fala que uma oração é consecutiva, você entendeu o que está escrito, que aquela oração é consequência de alguma coisa anterior. Se você não sabe que ela é consequência de uma oração anterior, você não está entendendo o que está escrito, é só isso. É essa a ideia. Então, você entendendo o nome da oração, a função que ela está no texto, você entende magnificamente o texto. Tudo é palavra. Não existe nada fora da palavra. Nenhum conhecimento está fora da palavra. Nada fora da palavra. Nada. Tudo é palavra. A química, a física, a biologia, a matemática, a sociologia, a política, tudo é palavra. Tanto é que o Congresso Nacional tem o nome de parlamento, parlar, parlar, falar, lá que se fala, lá que se fala, lá se faz leis, e lei é palavra. Tudo é palavra. Você não acredita? Lê São João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito com o verbo, e nada que foi feito sem o verbo. Tudo é verbo, tudo é palavra. Veja a página seguinte, a 274. Veja a página seguinte. Aí, parou aí. Conectivo. Conectivo. Conectivo, um pouquinho antes, isso, um pouquinho antes, conectivo, isso, conectivo. O entendimento de conectivo, para nós, é muito importante. Conectivo é a palavra que une orações. Vamos começar com isso. A palavra que une orações chama-se conectivo. O conectivo é conjunção e pronome relativo. O conhecimento da conjunção e do pronome relativo é muito importante para eu saber o que está escrito. Para saber o que está escrito. Então, quando eu digo, olha, uma conjunção, é provável que me perguntes. Pense que está unindo a segunda oração à primeira oração. É provável. O que é provável? Que me perguntes esse que é uma conjunção. Aliás, integrante. Isso nós vamos estudar mais tarde, mas é integrante. Por que integrante? Porque está completando o sentido do, verbo, do tema anterior. O que é provável? O que segue? Por, por ser, por completar o sentido, nós falamos que é integrante. Se só tens riso, rite. Esse se é condicional. Ele está unindo as duas orações. Embora ele começou o período, ele está unindo a oração. Na ordem direta, rite. Se só tem riso, esse se é condicional. E também conectivo é o pronome relativo. O conhecimento do pronome relativo é muito importante. É muito importante. Se não entendeu, pergunte, eu insisto. Conhecimento do pronome relativo. Pronome relativo é a palavra que une duas orações, representando na segunda oração um termo da primeira. Ele é um pronome, ele une orações, ele tem dupla função. Ele é um conectivo e é um pronome. Ele tem a função de unir a oração e representar na segunda oração um termo da primeira. É muito importante na língua o conhecimento do pronome relativo. Veja esse texto de Machado de Assis.
Queria dizer-te aqui o fim de Quincas Borba, que adoeceu também, que adoeceu também. Queria dizer aqui o fim de Quincas Borba, que adoeceu também. Primeira oração, queria dizer aqui o fim de Quincas Borba. Segunda oração, que adoeceu também. Quem que adoeceu também? O Quincas Borba. E esse que é o que está fazendo aí? Esse que é o Quincas Borba. A primeira oração queria dizer aqui o fim de Quincas Borba, que o qual Quincas Borba adoeceu também. Esse aqui é um pronome relativo. Questão prenha de questões. Questões que nos levariam longe. O que é que nos levariam longe? As questões. E cadê a palavra? É o quê? É o quê que está no lugar das questões. Questões que nos levariam longe. Esse que é o pronome relativo. Toda oração ligada pelo pronome relativo é adjetiva. Por que que é adjetiva? Porque ele equivale a um adjetivo. É um adjetivo do termo anterior. Quem é esse Quincas Borbas? É que adoeceu também. Esse é um adjetivo de Quincas Borbas. Que são essas questões? Que nos levariam longe. É um adjetivo das questões. Toda oração ligada pelo pronome relativo chama-se oração adjetiva. O nome total não precisa nem saber, subordinada, subordinada, adjetiva. Adjetiva, porque vem ligada pelo pronome relativo. Muito bem. Então, o que é conectivo? Conectivo é conjunção e pronome relativo. A conjunção une a oração. Quais são as conjunções? Vamos ver. Conjunção. Coordenadas, que ligam orações independentes. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São orações que ligam as orações independentes. Uma oração pode vir ligada à anterior por uma vírgula, meramente uma vírgula, mas ela pode vir ligada por uma conjunção. Eu vou repetir algumas orações. Observa. O rei reina, vírgula, governa. São duas orações sem nenhuma conjunção. O rei reina e governa. E, então é uma aditiva. O rei reina, mas não governa. Esse mas sempre nega parcialmente a primeira. Quando se diz o mas, é uma negação ao termo anterior. Reina, mas não governa. É excelente aluno, mas não vem à aula. Essa casa é excelente, mas os telhados precisam de reforma. É sempre uma negação parcial. Alternativa, ou, ou, ou trabalha, ou estuda. Nem trabalha, nem estuda. Cuidado com esse ou. Como revisor do Código Civil, eu tive muita oportunidade de observar isso. Cuidado com esse ou. O ou, ele pode dar uma ideia de exclusão. Exclusão. Eu digo, Pedro ou Antônio casará com Isabel. Necessariamente o verbo no singular, porque é exclusivo. Mas observa, Campinas ou Jundiaí recebem verbas federais. O que é esse ou? Está dando ideia de simultaneidade, as duas. Mas se eu falar Campinas ou Jundiaí recebe verbas federais, então é uma só. Esse que é o problema sério. E o ou pode dar uma ideia de sinonímia, sinônimo. Guará ou Guaratinguetá é uma bela cidade. O presidente da República ou chefe das Forças Armadas visita hoje a Índia. Então, o ou dá ideia de simultaneidade e o verbo vai para o plural. Exclusão e o verbo vai para o singular. Mas se a lei colocou um ou, dando ideia de simultaneidade, mas deixou o verbo no singular, é uma dupla interpretação. Deu para entender? Deu. Conclusiva, logo.
Penso, logo existo. Pronto. Quem tirar nota maior que 5 será aprovado. Eu tirei nota 7. Logo, portanto, por conseguinte, assim, estou aprovado. Uma explicativa. Isto é, por exemplo, a saber, vários estados cultivam o café. Por exemplo, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Eu estou dando uma explicação. Muito bem. Conjunção subordinada. Integrante, que é a mais complexa um pouco. Integrante. Que. Não é só o que. Integrante. Pode ser outra. Que. Nós vamos falar mais da integrante daqui a pouco, mas ela completa o sentido da oração anterior. Ela liga uma oração que completa o sentido da anterior. Penso que você é religioso. Penso o quê? Que você é religioso. A segunda oração integra a primeira, enfia na primeira, como um parafuso, enfia na primeira. Esse aqui é integrante. Eu sei que ela não voltará. Eu sei o quê? Que ela não voltará. Esse aqui é integrante. Entra na oração, integra. É preciso que voltemos cedo. É preciso o quê? Que voltemos cedo. Integra, completa. Ela enfia na oração. Integrante. É importante localizar a oração integrante. É importante. Ela pode ser causal, quando estabelece causa, a fumaça eleva-se porque é mais leve que o ar. Porque mais leve que o ar é a causa da primeira oração. A rua foi interditada porque o presidente da República visita o museu. A segunda oração é a causa da primeira. Não choveu tanto assim porque estamos no inverno. A segunda oração é a causa da primeira. Às vezes há uma confusão. Esse porquê, ele pode dar uma ideia de explicativa quando a segunda oração não for causa da primeira. Ouça, olha, ouça. Reza, porque Deus te ouvirá. Porque Deus te ouvirá não pode ser causa da primeira, porque vem depois da primeira. Primeiro reza, e depois Deus te ouvirá. Se Deus te ouvirá porque Deus te ouvirá, não pode ser causa de reza, porque vem depois dela. Então, é meramente uma explicação. Deu para entender? Então, causa é causa. Né? Causa é causa. O primeiro exemplo que eu dei, a fumaça eleva-se porque é mais leve que o ar. Esse fenômeno segundo é anterior ao primeiro. É por isso, é causa dela. Eu não vim à aula porque fiquei doente. Primeira, segunda oração. E depois acontece a primeira. Então é causa. Mas se o verbo tiver no futuro, é meramente uma explicação. Condicional da ideia de condição. Vem à aula se não chove. É condicional. Proporcional, ideia de proporção. Proporção matematicamente direta ou indireta. O rio toma conta da cidade à proporção que chove. Aliás, uma proporção direta. A proporção que o salário diminui à proporção que o tempo passa. Proporção indireta. Passa o tempo, diminui o salário. Proporção inversa. Concessão é o embora. Embora. O embora significa que é uma certa adversidade para que a primeira oração realiza. Mas, apesar da primeira oração, ela se realiza. Observa. É o pior aluno embora seja o pior aluno da classe, foi aprovado. Embora seja o pior aluno da classe, é uma condição para que não houvesse a segunda oração.
Mas, apesar dela, a primeira se realiza. Vou aceitar esse emprego, embora seja no Rio Grande do Sul. Bom, eu moro em São Paulo, embora seja no Rio Grande do Sul, uma dificuldade para que a primeira se realize, mas assim mesmo ela se realiza. Isso é concessão. Apesar daquilo, apesar da segunda oração, ela se realiza. Eu vou morar naquela casa, embora o telhado necessita de reforma. Essa oração, embora o telhado necessite de reforma, é uma circunstância que impede a primeira oração, mas ela se realiza. Eu vou passar as férias em Buenos Aires, embora faça muito frio. Embora faça muito frio, é uma condição para que a primeira oração não se realiza, mas ela se realiza. Se eu inverter, eu tenho uma adversativa. Essa casa é excelente, embora o teto necessita de reforma. Então, eu diria, o teto necessita de reforma, mas a casa é excelente para moradia. A concessão é esse fenômeno que eu estou dando. Acho que foi fácil entender. Fácil entender. Preciso, preciso tomar duas conduções para chegar ao trabalho. Então, eu diria, eu vou trabalhar naquela empresa, embora precise de duas conduções para chegar ao trabalho. Essa oração é um impedimento para que a primeira oração se realize. A comparativa da ideia de comparação, às vezes até com o verbo subentendido, ele trabalha como um escravo trabalha. Ela dança como dança uma bailarina russa, uma comparação. E a conformativa da ideia de conformidade, de modo. Ele distribuiu os vales como a diretora mandou. Como a diretora mandou, é a conformidade com que ele distribuiu os vales, conforme ele foi mandado. Conforme, consoante. Eu varri o anfiteatro conforme ordenara o diretor-geral. Quer dizer, ele deu essa ordem e eu fiz de acordo com essa ordem conformativa. Eu acho que vocês não vão errar, mas entenda o que a minha experiência diz. A minha experiência. Eu entendendo isso, eu entendo melhor, inclusive a lei. Inclusive a lei. Eu entendendo esse mecanismo, não é decoreba, eu acertei oração subordinada, causal. Não, você entende, quando você diz isso, você entendeu a mensagem do texto. Você entendendo a mensagem do texto. E entendendo a mensagem do texto, você tem maior compreensão dele. Olha, eu vou confessar, vou dar uma experiência minha aos senhores. Eu fui procurador durante muito tempo do Estado, defendendo o Estado. Eu tenho noção de direito, porque eu fiz faculdade de direito, dei aula no Mackenzie muito tempo, bastante tempo, direito penal. Então, eu tenho noções de direito. Mas, honestamente, o que resolveu o meu problema durante 40 anos na Procuradoria foi o gosto pela língua portuguesa. Isso aí me resolvia quase tudo. Vinha um mandato de segurança, eu li o mandato de segurança em língua portuguesa, e é comigo mesmo. Me ajudou muito, me ajudou bastante a língua portuguesa, porque eu vou na lei, e a lei que ele está citando eu também vou interpretar. Tudo é linguagem, tudo é linguagem. Os limites da minha linguagem de palavras são também os limites do meu pensamento. Pronome relativo. Já vimos o pronome relativo lá atrás. É a palavra que une a oração e representa, na segunda oração, um termo antecedente.
Então, está aí os pronomes relativos. Eu faço que, quem, cujo, onde, qual, a que, de que, em que, por quem, com, pronome relativo, certo? Eu vou falar oralmente aqui uma frase, mentalmente diga, olha, eu comprei a casa, ponto final. Eu moro na casa. Se eu quiser fazer um período só e tirar a palavra casa para não repetir, eu comprei a casa em que moro. Ponto final. Esse que é a casa. Esse que está ligando duas orações, representando na segunda um termo da primeira. Vamos continuar na página aí, na página 275. 275, olha aí, olha aí. Vamos esgotar o pronome relativo. Vamos esgotar o pronome relativo. Como ele representa na segunda oração um termo da primeira, ele pode ser sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agenda passiva, ele pode ser tudo, que é uma palavra que está no texto. Esses são os frutos que se colhem. O que é esse quê? Frutos. Então, frutos se colhem. O que é o quê? Sujeito. Primeira oração, esses são os frutos. Que se colhem, esse aqui é o sujeito da oração. Está vendo que esse quê é frutos. O homem que fui, não o sou, não o sou mais. O homem que fui, ou seja, eu fui o quê? Homem que esse quê. Porque a oração é o seguinte: o homem não o sou mais. Que homem é esse? Que fui. Esse aqui é um pronome relativo. Como está completando o sentido do verbo de ligação, é um predicativo do sujeito. O homem que vês é meu mestre. A oração é: o homem é meu mestre. Que homem é esse? Que vês. Adjetivo. Toda oração ligada pelo pronome relativo é adjetiva. Esse que vês é o que do homem? Adjetivo. O homem que vês. E qual é a função dele? É que tu vês o quê? O homem, objeto direto. Gostei do filme a que assistimos. Nós assistimos a quê? Ao filme. Cadê o filme na segunda oração? É o quê? Então, é objeto indireto. Assistimos ao filme. Como vocês sabem, o verbo assistir tem três regências. Primeiro, de ver, é o caso, sempre com preposição, objeto indireto. Eu assisti ao filme, ao jogo de futebol, ao casamento, sempre com preposição. Sem preposição é auxílio, é ajudar. Por exemplo, o sacerdote assiste os fiéis. O banco assiste seus clientes. O médico assiste os enfermos, e aí é objeto direto. E, finalmente, ele pode ser residir. Naquela época, a família real assistia em Petrópolis, morava. Então, assistir ao, assistir em e assistir sem nenhuma preposição, que é auxiliar. Um dia caiu num vestibular, mais ou menos assim, para grifar a oração errada. Nós assistimos o filme, e é isso que ela queria que fosse errada, o examinador. Mas ele se enganou. Todos nós nos enganamos, ele se enganou. Porque nós assistimos o filme, está certa a oração, no sentido de auxiliar. Eu sou o diretor do filme, eu assisto o filme. Eu sou o financiador do filme, eu financio o filme, o Banco do Brasil assiste o filme. Então nós assistimos o filme. A oração estava certa. É que na cabeça do examinador havia uma outra oração que não estava no papel. Deu? Deu. Vamos continuar. É, tens o jornal de que. Tens as fotos de que o jornal divulgou a notícia. Observa. O jornal divulgou a notícia do quê? Das fotos. E esse que quem que é? Fotos.
Notícia de quê? Das fotos. Como chama mesmo a palavra que, regida de preposição, completa o sentido de uma outra palavra que não é verbo, mas tem força de verbo? Lembra? Não é objeto indireto. Ele parece, mas não é. O que que é? Complemento nominal. Notícia das fotos. Não caia no vício porque fui levado. Ou seja, não caia no vício pelo qual o vício fui levado. Esse que está no lugar de vício, eu estou dando pronome relativo. Ele está unindo duas orações e representando na segunda oração o termo da primeira. E qual é a segunda oração? Tu, eu, fui levado pelo vício, que é o quê? Agente da voz passiva. Espera-me na fábrica onde trabalho. Esse onde quem que é? A fábrica. Adjunto adverbial de lugar. Não declare o mal de que ele só sobrou. Mal de que ele só sobrou. Adjunto adverbial de causa. Solon era um filósofo ateniense com quem os jovens estudavam. Os jovens estudavam com quem? Com ele. Adjunto adverbial de companhia. Quero ouro, desculpa. Ouro é metal com que se pagam os escravos são pagos com ouro, adjunto adverbial de meio. Encontrou o punhal com que ele o assassinou, adjunto adverbial de instrumento. Esse é o tal do pronome relativo. E vocês não podem nunca mais errar o pronome relativo. Oração ligada pelo pronome relativo é adjetiva, é o adjetivo do termo anterior. Isso é entender, isso é o entendimento. Muito bem, vamos continuar. Divisão do período em orações. Olha, a divisão do período em orações é um processo mental. É um processo mental. Todo verbo expressa uma oração. Não existe oração sem verbo. Não existe oração sem verbo. Se você não acredita, leia o São João outra vez. No princípio era o verbo, tudo é verbo. Se não é verbo, não há pensamento. É o logos grego, é o logos da Grécia, é o pensamento. Não há oração sem verbo. Ninguém articula um pensamento sem verbo, mesmo que ele estiver subentendido. Se você diz para a namorada, você me ama? Ela fala, sim. Ela está dizendo, sim, eu te amo. Eu subentendo o verbo. Eu subentendo o verbo. Né? Sempre tem um verbo. Se não houver o verbo, não há oração. Uma placa dizendo toalete, só a placa, ali está escrito, aqui é a toalete. Tem que ter o verbo. Isso está entendido. Mentalmente, eu dou umas regras aí, umas observações, não tem regra nenhuma. Grifa-se com traços verbos ou locução verbal. Sempre eu procuro no período os verbos, porque eu sei que cada verbo é uma ação. Eu grifo e observo a conjunção e o pronome relativo. Por quê? Porque a conjunção e o pronome relativo, eles ligam orações. Ele está na cabeça da oração. Suponha vocês um lápis que eu pegue pela ponta. O lápis é oração. E esse que, meu dedo segurando o lápis, é o pronome relativo ou a conjunção. Ele está na cabeça da oração. É uma ponte que liga a primeira à segunda oração. Ele é o elo. Ele é um elo importante porque ele vai dar o sentido da oração. Tem a cautela com a vírgula, ponto e vírgula, para dividir. Observa se cada verbo encerra uma oração, e se não há oração, porque não há oração sem verbo. Vamos lá ver. Sobe um pouquinho só. Infelizmente, está aí. Vamos ver esse período. Olha, infelizmente, a presença do imperador, se muito, se muito benefícios levou ao exército, todavia, não pôde produzir todas as vantagens que era de esperar.
e a sua volta súbita e inesperada fez com que a província recaísse na mesma prostração em que estivera antes mergulhada. Barão de Rio Branco. O que eu faço? Aqui embaixo, o que eu fiz? Eu grifei os verbos e os conectivos. Ah, importante isso. Eu grifei o ser, levou, que é verbo, todavia, conjunção, pode produzir é o verbo, esse que é pronome relativo, vantagens que eram de esperar, esse e sua volta inesperada fez o que com que integrante a província recaísse na mesma prostração em que estivera antes mergulhada. No período embaixo, o que eu faço? Eu faço traços verticais de separação, mas tudo isso é mental, viu? Tudo isso é mental. Eu traço, eu percebo que o conectivo inicia uma oração, eu coloco um traço antes dele, eu vejo o verbo. Vamos virar a página. Vira a página. Página 276. Agora ficou fácil para mim. Infelizmente, a presença do imperador, infelizmente, a presença do imperador, e eu fui interrompido. Infelizmente, a presença do imperador, eu fui interrompido. Olha a interrupção que me fizeram. Se muitos benefícios levou ao exército, fui interrompido. Então, primeira oração é principal. Infelizmente, a presença do imperador, todavia, não pôde produzir todas as vantagens. Muito bem. Tem uma condição para isso. Se muitos benefícios levou ao exército. Que eram de esperar, que eram de esperar, que eram de esperar, vantagens que eram de esperar, esse que é? Vantagens. As vantagens eram de esperar, eram de ser esperadas. Esse aqui é o sujeito da oração. Então, a oração é adjetiva, porque esse aqui é um pronome relativo. E a sua volta súbita e inesperada fez uma coordenada aditiva, tá lá o E. Fez o quê? Fez o quê? Com que a província recaísse na mesma prostração. Um objeto direto no verbo fazer. Que prostração é essa? Em que estivera antes mergulhada. Esse que é um pronome relativo, e ela estava mergulhada na prostração que esse que, adjunto trivial de lugar. E a oração é adjetiva. Outra. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu. Seu corpo desceu ao mar. Vamos ver? Eu grifei o quê? Bom, vamos grifar o verbo. Deu, ruflaram, subiu, desceu. Eu escrevi os conectivos agora. Que, as asas que. Esse aqui é um pronome relativo. Muito bom. Sua alma subiu ao céu, vírgula. Seu corpo desceu ao mar, não tem nada. Muito bem. Então vamos lá. Vamos retirar as orações aí. As asas. Fui interrompido. Fui interrompido. Que asas são essas? Que Deus lhe deu. É uma oração adjetiva da asa. Esse aqui é um pronome relativo. Deus lhe deu a asa, que é esse aqui. Então, as asas. Continua a frase. Ruflaram de par em par. Oração principal. Que Deus lhe deu é uma adjetiva. Sua alma subiu ao céu, uma coordenada sem conjunção, nós chamamos de assindética. Seu corpo desceu ao mar, é uma outra sem conjunção, nós falamos coordenada assindética. Assindética, que não tem síndeton, que não tem ligação. Normal, anormal. Político, apolítico. Teos, ateu. Síndeton, assíndeto, assindética. Vamos pegar um texto de Camões? Veja como ficou fácil o texto de Camões. Terceira estrofe de Camões. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre e de Trajano,
a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto, peito e lúcio lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Vamos grifar o verbo? Vamos grifar o verbo. Cessem, fizeram, tiveram, canto, obedeceram, cesse, canta, alevanta. Grifei os verbos. Isso é importante. Não necessariamente grifar com lápis, não é isso que eu quero. Mentalmente. Você está mentalmente analisando. Você está mentalmente estudando um texto. Vamos ver o conectivo? Vamos ver. Navegações grandes que fizeram. Esse aqui é um pronome relativo, as quais navegações fizeram. Então, esse aqui é importante, já sei até o nome da oração. Você também já sabe. Cálice de Alexandre de Trajano, a fama que tiveram. Outro que, pronome relativo. A fama das vitórias que tiveram, as quais tiveram. Que eu canto, peito e luz lusitano. Esse que agora é importante. Cesse, que eu canto, peito e luz lusitano. Percebe? Raciocina comigo. Qual é a ideia dessa oração? Cécilo sabe o grego e do troiano, as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto, peito e lúcio lusitano. Por quê? Esse aqui é uma conjunção causal. Cesse tudo aquilo, que é esse ozinho aí, ou qual aquilo a musa antiga canta, esse aqui é um pronome relativo no lugar do ozinho desse pronome, porque outro valor mais alto se levanta, que é a outra oração. Agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo. Cessem do sábio grego troiano as navegações, oração principal. Navegações com adjetivo, que fizeram. Cálice de Alexandre de Trajano, Alexandre o grande conquistador de Roma, Alexandre da Grécia e Trajano de Roma. Cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias, uma sindética, sem conjunção. Que vitórias são essas? Que tiveram, adjetiva. Porque eu canto peito ilustro lusitano, causal. A quem Netuno e Marte obedeceram, adjetivo, porque esse aqui é um pronome relativo. Vê se você percebe. Que eu canto peito ilustro lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Netuno e Marte obedeceram a quem? Quem é esse quem? O ilustre peito lusitano. Cesse tudo aquilo, uma coordenada sindética, que é aquilo que a musa antiga canta, porque a musa canta aquilo. Pronome relativo, adjetiva, porque outro valor mais alto se levanta, que é a glória do meu povo e da minha gente. É o que eu estou cantando. Agora eu entendi bem o texto. Agora esse texto para mim está bonito. Está bonito. Está fácil. Aí ele pede uma invocação para as musas, para cantar bem. E vós, Tágides minhas, dai-me uma fúria sonora e belicosa, e não de flauta rude ou flauta ardente, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa, a que Marte tanta ajuda, que se espalhe, que se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. Se isso não é bonito, o que é bonito? Se isso não é bonito, o que é bonito? Camões, Os Lusíadas de Camões. Tá bom. Vamos pegar esse texto de José de Alencar, A Cúpula da Palmeira. Vamos entender esse texto. Estou ensinando. Vamos ver. Isso aí é A Cúpula da Palmeira. Está na mesma página. Na página 276, na mesma. Lá embaixo. Isso. Isso, A Cúpula da Palmeira está aí. É um trecho do Guarani, Piri Sicília. No finalzinho do romance, o Ceseiro, ele improvisa lá um barquinho com um tronco de árvore, e os dois, então, sobre esse tronco de árvore, de palmeira, eles partem para o mar adentro, e não sabemos se os dois morreram ou não, Peri e Cecília.
A cúpula da palmeira, em que se achavam Peri e Cecília, parecia uma ilha de verdura, banhando-se na corrente d'água. As palmas que se abriam formavam no centro um berço mimoso, onde os dois companheiros, abraçando-se, pediam aos céus uma só morte, porque uma só era sua vida. Vamos analisar. Nós dois. Nós dois. Vamos lá. Eu dê uma olhada vocês sozinhos. Vejo o verbo, está grifado, eu grifei os verbos, eu grifei os conectivos. Então, vamos ver. Faça comigo. Primeira oração, ou oração principal. A cúpula da palmeira. Por que eu não posso continuar e falar a primeira oração, a cúpula da palmeira, em que se achavam Peri e Cecília? Não, porque esse aqui é um pronome relativo e está unindo a oração. Ele está na cabeça de uma oração. Se ele está na cabeça de uma oração, não pode ser a oração anterior. Eu fui interrompido. Só isso. A curva da palmeira foi interrompido. Em que se achavam Peri e Cecília. Fui interrompido. Então, vamos pular essa oração. A cúpula da palmeira, continua comigo, parecia uma ilha de verdura. Oração principal. Em que se achavam Peri e Cecília. Esse aqui é um pronome relativo? Raciocina comigo. É? É. Por quê? Peri e Cecília se achavam na cúpula da palmeira, que é o quê? Então, como se chama essa oração em que se achavam Peri e Cecília? Adjetivo. Adjetivo da cúpula da palmeira. Parecia uma divertura, faz parte da primeira oração. Banhando-se na corrente da água, uma outra oração. Vão estudá-la depois, talvez na próxima aula, que é uma oração reduzida. Reduzida porque o que? Pronome relativo está subentendido, mas vamos estudá-la. É uma reduzida do gerúndio, vai ser fácil. É uma ilha de verdura, é como se fosse que se banhava na corrente da água. Mas depois nós estudamos isso. Banhando-se na corrente da água. É uma reduzida do gerúndio adjetiva. Aí eu vou continuar. Aí eu vou continuar. As palmas. Continuem vocês. Continua. As palmas. Isso. Formavam no centro um berço mimoso. Como não tem conjunção nenhuma unindo, uma oração assindética, sem conjunção. Que palmas são essas? Que se abriam. Como se chama essa oração? Adjetiva. Palmas abertas. Vamos continuar. Vamos continuar. Onde os dois companheiros, e abraçando-se, é reduzida, vamos estudar isso mais tarde, quando se abraçavam, enquanto se abraçavam. Então, é uma outra oração. Então, vamos ver onde é que está a oração do onde os dois companheiros. Comigo. Onde os dois companheiros, continua. Pedir aos céus uma só morte. Esse onde é um pronome relativo, adjetiva. Abraçando-se. Assim, desse jeito, quando se abraçavam, porque uma só era a sua vida, esse porquê é causal. A relação causal. Eu dissequei o pensamento de José de Alencar. Eu dissequei o pensamento. O pensamento está totalmente resolvido. Resolvido. Vamos fazer mais uma, para não falar que a gente é pão duro. Vamos fazer mais uma. É um texto do autor da Moreninha, Macedo, Joaquim Manuel de Macedo. Vamos ver. Um célebre poeta polaco, descrevendo em magníficos versos uma floresta encantada de seu país, imaginou que as aves e os animais que ali nasciam, sentindo aproximar-se a hora da morte, voavam, ou corriam, e vinham todos expirar à sombra das árvores de um bosque imenso,
onde tinham nascido. O amor da pátria não pode ser explicado por mais bela e semelhante imagem. Um coração sem amor é um campo árido, sem uma única flor que nele se abre e o amenize. Haveria somente um homem em quem brotasse um coração tão seco, o homem que não amasse o lugar em que nasceu. Por isso que a vila de Itajaí me é muito querida. Bom, eu prolonguei sozinho o texto de Joaquim Manuel de Macedo. Um célebre poeta polaco. Depois nós vamos ver, mas já estão aprendendo comigo, descrevendo está no gerúndio. Quando o verbo está no gerúndio, no particípio passado, ou no infinito, ele pode ser uma oração reduzida. Reduzido significa que a conjunção está subentendida. E vocês facilmente percebem. O que está subentendido aí? Um célebre poeta polar, descrevendo em magníficos versos uma floresta encantada de seu país, imaginou. O que está subentendido descrevendo? Quando descrevia. Quando descrevia. Então, vamos ver? Fala comigo a primeira oração. Fala comigo. Um célebre poeta polaco. Eu fui interrompido. Imaginou. Oração principal. Quando é que ele imaginou, hein? Descrevendo em magníficos versos uma floresta encantada de seu país. É uma reduzida do gerúndio temporal. Veremos isso na hora certa. Veremos depois. Próxima aula a gente vê isso. Muito bem, está claro. Um sério poeta polaco imaginou, quando escrevia. Ele imaginou o quê? Ah, faça comigo essa. Ele imaginou o quê? Vamos ver, comigo. Que as aves e os animais. Posso continuar aqui ali nasciam? Não! Porque esse aqui está na cabeça de uma oração. Não! Esse aqui está na cabeça de uma oração, não posso. Eu vou colocar o quê no meio da oração? Então, ele imaginou o quê? Que as aves, os animais que ali nasciam, sentindo é um gerúndio, quando sentiam. E aproximar é infinito, que se aproximava. Isso aí nós vamos dar mais tarde. Esse sentindo equivale a quando sentia. Aproximar-se equivale a que se aproximava. Então, são orações reduzidas. Então, nós vamos pegar um pedaço. Vamos pegar o pedaço que falta para. Ele imaginou o quê? Que as aves e os animais, continua comigo, voavam. Isso que ele imaginou. Vamos aprender depois que essa oração, que as aves e os animais voavam, é integrante de imaginar, percebe? É um parafuso que eu coloco no verbo imaginar. Ele é objeto direto do verbo imaginar. É uma oração objetiva direta, porque está ligado com o que integrante. Então, imaginou que as aves e os animais voavam, ocorria uma alternativa da oração anterior, coordenada, e viam todos expirar a sombra das árvores de um bosque imenso. É uma coordenada aditiva, está lá o E. Que bosque é esse onde tinham nascido? Esse onde, o que, que é? É um adjetivo, é um pronome relativo. Está no lugar do bosque imenso. Eles tinham nascido no bosque imenso. Bosque imenso onde tinham nascido. Então, como se chama essa oração? Onde tinham nascido? Oração adjetiva. Mas está faltando alguns em cima. Que as aves e animais que ali nasciam, adjetiva, que ali nasciam, adjetiva, quando sentiam, reduzida do gerúndio temporal, quando sentiam o quê? Aproximar-se à hora da morte, integrante de sentindo, sentindo o ter, que se aproximava à hora da morte, é reduzido do infinito, mas vamos estudar isso depois. Eu dissequei esse pensamento. Mais um. Machado de Assis. Machado de Assis, imitando Camões, quando escreveu Camões, alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente, Machado de Assis também fez o dele. Querida,
é a Carolina que morreu, sua esposa. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda humana lida, fez nossa existência apetecida e no recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra, que nos viu passar unidos e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Vamos lá ver. Faça comigo, faça comigo. Querida, oração principal, querida, ao pé do leito derradeiro, ao pé do leito derradeiro, aqui venho trazer-te o coração de companheiro. Venho trazer é um verbo só, uma locução verbal. Em que descansas dessa longa vida? Tu descansas dessa longa vida onde? Ao pé do leito derradeiro. Então, esse aqui é um pronome relativo. Então, oração é adjetiva. E virei, pobre querida. E virei, coordenada. E virei, subentendido. E virei trazer-te o coração de companheiro. E virei, pobre querida. E virei, ó pobre querida, que é um vocativo. Coordenada aditiva. Eu acho que deu para entender o mecanismo da estrutura da oração. Nós podemos tomar um café, uma água, parar um pouquinho e nós continuamos. Vamos continuar a nossa longa jornada. O conhecimento da língua portuguesa. Conhecimento da língua portuguesa. Não esquece, nunca se esqueçam disso. O português é a terceira língua mais falada no Ocidente. Já estamos caminhando para 350 milhões de pessoas. Também não se esqueça que o português é a língua entre as três democracias do mundo, maiores do mundo: Estados Unidos, Índia e Brasil. Também não esqueça que a língua portuguesa é a quinta língua mais falada do mundo. Do mundo. Então, já era tempo dela ser a língua oficial na ONU. É uma luta que talvez o governo atual tenha esse intento, né? Sempre se manifestou, mas é importante que se torne a língua oficial da ONU. Tem um prestígio muito grande internacional. Vamos continuar, então. Classificação das orações. É lógico que tudo que eu vou dar agora já falamos, atraso, etc. Vamos ver. Uma oração chama-se absoluta, principal, coordenada ou subordinada. O que é absoluta? Quando ele é a única do período. Se a oração é única, eu não posso falar nem que é principal, nem que é coordenada, é única. Um homem correndo sozinho uma corrida, ele é o único corredor, ele vai ganhar sozinho a corrida. Não há comparação. Então, a lua banha a solitária estrada. Ponto final, oração absoluta. Repousa em teu sono. Ponto final? Muito bem, absoluto. A principal é a primeira. Alguns gramáticos falam a primeira oração, não na ordem escrita, mas eu prefiro dizer que principal, que insere o sentido principal e mais importante do texto. Ela não vem ligada por conjunção, ela eu coloco aqui uma série de itens, né? O verbo no presente do indicativo, mas intuitivamente você percebe, porque tudo gira em torno da oração principal.
oração coordenada. A oração coordenada é a oração ligada pelo pronome coordenado ou pela vírgula. Então, vamos ver algum exemplo. O rei reina, vírgula, governa, vírgula, ordena, vírgula, preside o Congresso. A principal, o rei reina. Governa a sindética, ordena a sindética, preside o Congresso, a sindética. Por que a sindética? Porque não tem síndeto, não tem conectivo. Anormal, a sindética. Esse A significa não. As coordenadas, como pode ser? Está aí. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Conforme a conjunção que as une. O rei reina, porém não governa. Adversativa. O rei reina ou governa. Alternativa. O rei reina, logo governa. Conclusiva. O rei reina, isto é, governa. Explicativa. É fácil entender que cada uma dessas orações em que eu mudei a conjunção tem um sentido totalmente diferente da outra. A língua é assim. Então, quando eu digo o rei reina, porém não governa, eu neguei parcialmente o primeiro texto. E reina com limite, porém. Se eu digo o rei reina ou governa, uma coisa ou outra. Não pode fazer as duas ao mesmo tempo. Se eu digo que o rei reina, logo governa, eu estou dando a entender que quem reina, governa. Que o governo automaticamente advém do reinado. O rei reina, isto é, governa, estou explicando o que é reinar, que é governar. Então, as coordenadas. Então, estamos explicando as coordenadas sindéticas e assindéticas. Tudo bem. Vamos para as orações subordinadas na página 280. Oração subordinada na página 280. Aí. Oração subordinada. Substantiva, adverbial e adjetiva. Muito bem. Quando a gramática instituiu esse termo, substantiva, adverbial e adjetiva, isso adveio da língua francesa, e a língua francesa captou isso em Aristóteles, isso vem lá da Grécia Antiga. Oração substantiva, porque equivale a um substantivo. Essa é a ideia, por isso chama substantivo. Ela vem ligada pelo que integrante, aquele que integrante que completa o sentido. Adverbial, que equivale a um advérbio. Eu acho que eu colocando exemplo aqui é mais fácil. Eu estou na substantiva, então subordinado substantivo. Observa. Preciso de que me auxilies. Quer dizer, esse de que me auxilies é um complemento do verbo precisar. E esse que é integrante. Então, de que me auxilies é uma oração integrante. Ela é completa, aliás, como sendo objeto indireto. Pois chama substantiva porque equivale a um substantivo. Preciso do teu auxílio. É por isso que ela é chamada substantiva. A outra adverbial equivale a um advérbio, ligado pelas conjunções adverbiais que nós vimos lá atrás. Causal, final, temporal, proporcional, concessiva, consecutiva, comparativa e conformativa. A integrante dá origem à substantiva. As outras são adverbiais. Mas eu estou explicando a razão do nome agora. Saiu quando o sol se pôs. Ora, equivale a saiu à noite. Equivale a um advérbio. Por isso que ela chama de adverbial. Primeira oração saiu. Segunda oração, quando o sol se pôs, adverbial, temporal, que equivale a um advérbio. Essa é a razão. E virando a página, na 281, subordinada adjetiva, que equivale a quê? A um adjetivo que vocês já aprenderam isso. O homem que trabalha
vence, equivale ao homem trabalhador. Então, o homem que trabalha vence. Qual é a oração principal? O homem vence. E esse homem tem uma qualidade, que trabalha oração adjetiva, porque está ligada com o pronome relativo. Então, vamos estudar uma por uma. Uma por uma. A substantiva, a adverbial e a adjetiva. Substantiva. Essa é a pior. Essa é a pior. Pior para entender. Pior para mais complexa. Mas também não é um bicho de sete cabeças. É mais complexa. Oração subordinada substantiva, aquela ligada pela conjunção integrante. Pela conjunção integrante. Ela pode ser subjetiva, objetiva direta, indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Subjetiva. Subjetiva quando ela funciona como sujeito da oração anterior. Sujeito da oração anterior. Olha, é lícito que partas. É lícito o quê? Que partas. Você percebe que esse aqui é integrante, sempre conjunção integrante. Que parte é um parafuso que eu enfiei no é lícito. Enfiei um parafuso. É lícito o quê? Que parta. Ele completa. Muito bem. Então, é uma oração substantiva. Mas eu estou dizendo que é subjetiva por quê? Porque é o sujeito do verbo anterior. O que é lícito? O que está na frente, que partas. O sujeito de é lícito é a oração que segue. E ela chama subjetiva. Não é fácil? Seria oportuno que voltasses. O que seria oportuno? O que segue. Era normal que adoecesses. O que era normal? O que segue. É necessário que cumpra seu dever. O que é necessário? Que cumpra seu dever. É preciso que cada um pague seu tributo. O que é preciso? O que está na frente. É lícito que saias da pátria. O que é lícito? O que está na frente. Foi bom que tivesses voltado cedo. O que foi bom? Está na frente. Então, o que é isso? Com o verbo ser, seguido de um predicativo. Mas só raciocinar. Aqui eu estou dando exemplo, mas o exemplo é só raciocinar. Você não precisa decorar nada. Você só raciocina. Às vezes, o verbo é unipessoal. O verbo só conjuga em uma pessoa. E aparece a oração subjetiva. Acontece que nada compreende. O que acontece? Que nada compreende. Esse que é integrante, é oração subjetiva. Qual é a confusão que eu faço? Um aluno precipitado. Acontece o quê? Que nada compreendes. Então é objeto direto. Não, não, não. Procura o sujeito primeiro. Senão o verbo acontecer vai ficar sem sujeito. Se você falar que nada compreende é objeto direto, então o verbo acontecer vai ficar sem sujeito. Acontece que nada compreendes. O que acontece? A oração que está na frente, subjetiva. Apraz-me que estudes, acresce que ninguém suporta, que ninguém o suporta, basta que se compreenda a lei, basta que se compreenda a lei, consta que todos foram aprovados, convém que te esforces, cumpre que se viva bem. Tudo isso é subjetivo, tá vendo? Importa que se trabalhe muito. O que é que importa? Que se trabalhe muito. Mas não é objeto direto, vai me importar, professor? Não. Se você falar objeto direto, vai me importar, fica sem sujeito. E, em tese, por regra, não há oração sem sujeito. Por regra. O que importa? Está na frente. Ocorreu-me e não lhe falei. Sucede que partimos. Pesa-me que ela não volte. Parece que todos sofram, que todos saíram. Praz-me que passaste, me dá prazer. E também com o verbo transitivo direta passivada pela partícula C na voz passiva, como vendem-se casas. Também pode aparecer na oração. Dizia-se que era um louco. Dizia-se, era dito. Era dito o quê? Que era um louco, está na voz passiva. O sujeito dizia-se que era um louco. Fala-se que Cristo era suavidade.
que é que se fala? Está na frente. Desejas que se esforce. O que é que deseja? Que se esforce. Pensa-se que tu voltarás. Aprecia-se que houve paz. Informa-se que haverá lutas. Sabe-se que o Brasil é imenso. Professor, não posso falar que sabe-se que o Brasil é imenso, objeto direto? Mas cadê o sujeito que sabe-se? Que o Brasil é imenso é o que se sabe. Sujeito. Compreende-se que não volte, que não volte. Então, o que nós vimos aí? A oração subordinada substantiva, subjetiva. Todas elas ligadas pela conjunção integrante. Mas essa substantiva pode ser também objetiva direta. Já é direto, muito mais fácil. Vamos ver. O século XX vê que cresce a importância da cultura. O século XX vê o quê? O que está na frente, o crescimento da cultura. Esse aqui é um integrante, como vocês estão vendo, e tudo que está na frente é objeto direto do verbo ver. É isso que é visto. Ver o quê? Que está na frente. Espero que todas as aspirações sejam concretizadas. Espero o quê? O que está na frente. Cada mestre faz que a moral penetre nos lares. Prefiro o que estudes a trabalhar. Sei que nada sabes. Verei se posso ir. Olha esse ser integrante. Olha o ser integrante. Não é condicional, não. Verei se posso ir. Se posso ir, não é condição de ver, não. Não é condição de ver. Há muito tempo atrás, quando ingressava na faculdade, havia uma banca com o exame oral. Caiu para mim um texto de Camões. E verei se neles achar possa piedade, que entre peitos humanos não achei. Verei se neles achar possa piedade, que entre peitos humanos não achei. Eu falei para o professor, objetiva direta, na banca. Ele falou, foi a única questão que o senhor errou. Nota 9, muito bem, está aprovado, parabéns. Mas ele que se enganou. Verei se neles achar possa piedade, é objeto direto do verbo ver, como esse aqui. Verei se posso ir. Verei o quê? Que está na frente. Se posso ir, não é condição para que se veja. Entendeu? Agora, verei se houver luz. Ah, bom, condicional. A luz é condição de ver. Aí tudo bem. Eu posso ver se houver luz. Aí é condição. Ver como te quero. Ah, esse como é integrante. Não é comparativa. Como te quero não é comparação de ver. É integrante. Está completando a coisa vista. Integrante, objeto direto. Oração. Os alunos imaginam. Os alunos imaginam o quê? Que o mestre tudo sabe. Não quis Deus que eu aqui estivesse. Não quis Deus o quê? Que eu aqui estivesse. Digo que te arrependerás. Digo o quê? O que está na frente. Objeto direto. Não é simples? Simples. E para entender o que está escrito, tem que saber português. Tem que saber português. Isso começa com Aristóteles. Isso vem de longe. Não pode se perder. Oração subordinada indireta. Objetiva indireta. É integrante. É o tal da conjunção integrante, geralmente o que. Então, que objeto indireto do verbo, regido de preposição. Vamos ver? Nada obsta a que partam. Nada obsta, nada é o sujeito, nada obsta a que? A que parta o objeto indireto. Tudo depende de que estudes. Todo sujeito depende de quê? De uma oração. De que estudes? Oração substantiva, objetiva, indireta. Duvidamos de que sejas reprovado, objetiva indireta. Gosto de que me auxilies, necessito de que me compreendas, preciso de que me acompanhe. Predicativa. Sobe um pouco. Predicativa.
Predicativa funciona como predicado da oração anterior. Predicativo é a palavra que completa o sentido do verbo de ligação. Chama-se predicativa quando eu digo, olha, o Sol gira no espaço, a principal palavra que se refere ao Sol é o verbo girar. Então, nós dizemos que é um predicado verbal. Mas quando eu digo o Sol é majestoso, a principal palavra que se refere ao Sol não é o é majestoso. Então, eu digo que toda palavra que completa o sentido de um verbo de ligação chama-se predicativo. E se for uma oração, ela é predicativa. Então, os verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer e tornar-se, mais ou menos sinônimos, mais ou menos sinônimos. João é doente, João está doente, João ficou doente, João parece doente, João tornou-se doente. A principal qualidade de João não é o verbo, é uma palavra. E pode ser uma oração com o verbo ser, geralmente. Vamos lá ver? Vamos ver. O fato é que todos foram aprovados. Primeira oração, o fato é. Continua, que todos foram aprovados, completando o sentido do verbo ser, que todos foram aprovados, é o predicativo de fato. O problema é que todos cumpriram o dever. Meu voto é que seja feliz. Grande verdade é que o trabalho aperfeiçoa o espírito do homem. Predicativa. Completiva nominal. Complemento nominal é a palavra que, regida de preposição, completa o sentido de uma outra palavra que não é verbo, mas tem força de verbo. A aula passada eu disse para vocês, eu comprei uma cama na Lapa. A palavra cama tem um sentido bom, claro. Eu quero saber a cor da cama, tudo bem. Eu quero saber se é de plástico, de madeira, tudo em ordem. Eu quero saber se é de casal, de solteiro, de viúva, tudo bem. Mas a cama é totalmente. Todo mundo entendeu o que eu falei. Mas agora eu chego com o meu amigo e falo. Hoje eu estou com medo. Se eu não falar mais nada, ele pergunta medo de quê? Hoje eu estou revoltado. Contra quê? Foi horrível a notícia. Ah, mas na hora vem a pergunta. Mas na hora, que notícia? Só se ele já sabe. Se ele já sabe, tudo bem, está subentendido. Mas se eu chego para um amigo e digo, olha, foi horrível a notícia de hoje. Foi horrível a notícia. E que notícia? A notícia de que as eleições serão indiretas. Ai, meu Deus do céu, uma notícia horrível. É complemento da palavra notícia. Está claro. Então, vamos ver que o complemento nominal ele pode ser oracional. E ela chama oração subordinada substantiva completiva nominal. O que é integrante, sempre o que é integrante que aparece. Vamos ver algum exemplo? Tenhamos certeza de que triunfaremos. Completiva nominal de certeza. Há necessidade de que haja compreensão. Estou convicto. Viu? Eu estou convicto, meu amigo. Estou convicto. De quê? De que vencerás. Completiva nominal. Todos têm medo. De quê? Que sejas reprovado. És favorável. A quê? A que haja reforma. O mestre ficou preocupado. Ficou preocupado, né? Com o quê? Com que o aluno não tivesse estudado. Complemento nominal de preocupado. Todos sem receio. Receio de quê? De que haja guerra. É falsa notícia. Que notícia? De que Pedro foi reprovado. É inexato boato. Que boato? De que a festa fora adiada. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. É substantivo porque equivale a um substantivo. E é completiva nominal
porque é o complemento de uma palavra que não é verbo, mas tem força de verbo. Exige complementação. E, por último, oração subordinada, substantiva, apositiva. Você sabe o que é aposto. Aposto é o cognome. Rui Barbosa, o Águia de Ai, representou o Brasil na Holanda. O Águia de Aia é um aposto de Rui Barbosa. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, aposto de Labão. Serrana Bela, aposto de Raquel. Aposto, o cognome. Mas isso pode ser oracional. Oracional. Vamos ver. Filho meu, ouve isto, que há tempo para todas as coisas. Que há tempo para todas as coisas é o aposto de isto. É o aposto. Sempre depois de 2 pontos. Fica fácil. Sempre depois de 2 pontos. Faz de conta que eu não tenho essa palavra isto. Tira a palavra isto. Vamos analisar o isto primeiro. Filho meu, ouve isto. Isto é o objeto direto do verbo ouvir. Tá bom. Mas eu não quero usar o isto. Então vamos lá. Meu filho, ouve que há tempo para todas as coisas. Aí a oração ficou objetiva direta, no lugar do isto. Aí fica no lugar do isto, objeto direto. Mas se eu coloco ouve isto, que há tempo para todas as coisas, essa oração é aposto de isto. Os mestres sempre disseram uma grande verdade, que a cultura se sobrepõe à riqueza. Essa oração, ela é aposto de verdade, de uma grande verdade. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros é aposto de mandamento. Uma coisa vos confessarei, que sempre tivesses razão na discussão. Isso é o aposto da coisa que eu confesso. Voltaste a falar a grande mentira, que me amas. É o aposto da mentira. Tá muito bom. Vamos ver a interpretação de alguma poesia. Vamos ver. Vocês viram, nós paramos por enquanto aqui, mas eu quero ler uma poesia para vocês antes de a gente encerrar a aula. Vamos ver uma poesia. Palácio da Ventura. Põe para mim no texto. Sonho que sou um cavaleiro andante. Vou interpretar para terminar a aula com uma poesia. Sempre é bom uma poesia. Antero do Quental. Antero do Quental. É a poesia. Essa poesia está ligada a uma tendência budista de Antero do Quental. Mais ou menos assim. A grande felicidade do homem é antes de ter nascido, porque ele existiu no universo, e depois que ele falece, ele volta para o universo. Quer dizer, o homem não desaparece nunca. Nada desaparece. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Então, o homem se transforma numa flor, numa fruta. Ele volta de onde veio. Ele volta para de onde veio. Esse é o paraíso. Então, o poeta está em dúvida, está procurando a felicidade total, está procurando o céu. Ele vai encontrar e vai dizer: presta atenção, Palácio da Ventura. Sonho que sou um cavaleiro andante. Por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota a armadura,
E eis que de súbito o avisto fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato a porta e brado. Eu sou o vagabundo, o deserdado. Abri-vos portas d'ouro ante meus ai. Abrem-se as portas d'ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio e escuridão e nada mais. Esse é o paraíso búdico. Silêncio e escuridão e nada mais. Não vai errar. Sonho que sou um cavaleiro andante. Não vai errar. Oração principal qualquer? Sonho. Analisa essa oração para mim, que sou um cavaleiro andante. Analisa essa oração para mim. Aprendemos hoje essa oração. Sonho que sou um cavaleiro andante. Qual é o nome dessa oração? Que sou um cavaleiro andante. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Está claro? Por desertos, por sinais, por noite escura, paladino do amor busco anelante, busco em êxtase, o palácio encantado da aventura, o palácio da felicidade. Mas desmaio, exausto e vacilante, como se fosse um cavaleiro medieval, quebrada a espada, rota a armadura, e eis que de súbito avisto o palácio da felicidade, fulgurante na sua pompa e aérea formosura, com grandes golpes, bato a porta e brado. Olha o ritmo desse verso. Está batendo a porta, olha o ritmo desse verso. Com grandes golpes, bato a porta e brado. Olha a coisa bonita. Eu sou vagabundo, o deserdado. Abri-vos portas d'ouro ante meus ais. Eu sou vagabundo. Esse vagabundo, o que que é do eu? O que que ele é? Função sintática. Predicativo. E o deserdado, o que que é? Um predicativo, mas em função de aposto. Abri-vos portas d'ouro ante meus ais. Abrem-se as portas d'ouro com fragor. Qual é o sujeito de abrem-se? Na voz passiva, as portas de ouro com fragor. Mas dentro encontro só, cheio de dor, o que é que eu encontro que é a felicidade total depois da morte? Silêncio e escuridão e nada mais. Lindo poema, Antero do Quental, do realismo português, socialista, socialista de carteirinha, pregando o socialismo já no Império Português, no final do século XIX, na metade do século XIX. Ele pôs fim à própria vida, numa ilha de Açores, onde havia nascido. Quer ver o último poema dele? Não sei se tem aqui. Vamos ver um outro poema que tem escrito. Cárcere das Almas. Vê se dá para colocar o Cárcere das Almas inteiro. Cárcere das Almas. Ah, Cárcere, Cruz de Souza. Cruz de Souza. Vamos ver o Cárcere das Almas. Vamos ver. Poema. Cruz de Souza, o poeta negro, filho de escravos, em plena escravatura. Embora o pai tenha sido alforriado, e logo em seguida veio a libertação dos escravos, ele foi criado com uma família em Santa Catarina, Xavier de Souza, de onde ele tinha o sobrenome Souza, da família, onde o pai era escravo, que o tratou muito bem, educou. Foi até nomeado por Souza promotor público de uma cidade em Santa Catarina, mas não tomou posse porque a população recusou um promotor público negro. Foi trabalhar no Rio de Janeiro, na Central do Brasil. Um emprego humilde, como se fosse trabalhar um almoxerifado, simples.
Antes de declamar esse poema, eu vou declamar um texto de A República de Platão, Poder das Ideias. Platão. Enquanto tivermos a alma enlodada no corpo, jamais alcançaremos os fins de nossa verdade. Jamais alcançaremos o fim de nossa vida, que é a verdade. O corpo coloca todos os obstáculos, horrores, cobiça. É mistério que a alma abandone o corpo e que sozinha investigue os objetos de sua contemplação. Essa liberdade é a morte. E os verdadeiros filósofos não trabalham senão para morrer. Ou seja, para Platão, só depois de morto que o homem tem absoluta compreensão do mundo, porque está na visão de Deus, e Deus é a perfeição de tudo. No céu está a perfeição de tudo. Se aqui na terra a justiça pode ser relativa, lá no céu ela é absoluta, porque a justiça é Deus. Isso é Platão. Vamos ver Cruz de Souza? Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando, as liberdades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Dá para colocar o texto todo? O texto todo? Dá? Ele, então, vamos voltar no início. Pode colar no início? Aí. Não, no início. Tá bom, vamos pensar. Toda alma num cárcere anda presa. Ó, melhorou. Toda alma num cárcere anda presa soluçando nas trevas, soluçando, anda presa assim, soluçando. Uma oração conformativa, reduzida do gerúndio, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes. Olha o simbolismo, uma alma presa num cárcere, nas trevas, olhando a imensidão, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões a liberdade sonha. Entre grilhões, você sonha liberdade. Então, é uma grandeza, sonha, e sonhando, as imortalidades rasgam no eterno espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz, funéreo, nesse silêncio solitário, grave. Que chaveiro possui as chaves do céu? Do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Lindo poema. Nós ficamos por aqui. A próxima aula é terça-feira, 8 mais 7, 15. 15, terça-feira, às 9h30. Eu tenho imenso prazer em voltar e continuar a nossa aula. E continuar a nossa aula. Quem tem alguma dúvida pode perguntar agora, eu respondo. Então, leia o elogio para mim. Oi? Leia um elogio aí. Está aqui? O senhor está vendo? Obrigado, professor. Excelente aula. O senhor está vendo aí? Excelente aula. Muito obrigado. Muito obrigado. É bravíssimo. Isso. Obrigado, professor. Excelente. Obrigado, professor. Aula excelente. Excepcional. Tá bom. Não estão gostando.
Ótimo.